Olá! A importância que as atividades agrícola e agropecuária têm para a humanidade é inquestionável. Mas o que fazer para desenvolver as culturas numa região semiárida, onde geralmente as chuvas são irregulares e de tempos em tempos precisa conviver com a seca? A resposta pode estar na sustentabilidade e é o que você vai ver no programa de hoje. Este é o Instituto Nacional do Semiárido, um órgão do governo federal sediado em Campina Grande que tem a missão de pesquisar e difundir inovações e meios para o convívio na região mais seca do país. Aqui trabalham 35 profissionais de vários ramos, ligados à produção de alimentos e à criação de animais. Grande parte é de bolsistas, que desenvolvem suas pesquisas na instituição. Um deles é o doutor em Ciências Biológicas Alexandre Gomes, que pesquisa o poder de plantas da caatinga para o uso medicinal e a fabricação de inseticidas. Então, aqui é o laboratório de fitoquímica do núcleo de bioprospecção e a parte inicial da bioprospecção começa aqui. Então, a gente chega do campo com um material vegetal, esse material passa no moinho, a gente produz um pó. Então, esse pó ele é utilizado para a extração dos compostos presentes na planta. E aí, dependendo do objetivo, dependendo do foco do composto que a gente quer encontrar, a gente usa um determinado solvente. O solvente é a parte que vai extrair do soluto, no caso do pó da planta, o composto ativo da planta. O objetivo do núcleo é encontrar substâncias com alguma atividade biológica. Aqui no INSA, aqui no Instituto, a gente realiza atividades com larvas de mosquito, do mosquito Aedes aegypti, né? Utiliza também ensaios de toxicidade desses compostos com plantas, né? E a gente tem outros parceiros, como a UFPE, a UFCG, a UFPB, que realizam os testes, outros testes que são necessários, como citotoxicidade com células humanas, toxicidade com outros mamíferos, como ratos, com peixes também. Então, é uma pesquisa a respeito de medicamentos. A respeito de medicamentos e de pesticidas orgânicos, né? Pesticidas naturais, porque a gente precisa assegurar que esses compostos só vão agir em determinado grupo e não causam mal a outros organismos. A gente sabe que para uma pesquisa, para desenvolver um medicamento, isso é muito demorado, são 20 anos, como você falou. Mas hoje tem sido pesquisa para quais finalidades, para quais tipos de doença, por exemplo? Então, a gente tem um grupo de pesquisa que estuda micro-organismos resistentes à antibioticoterapia comum, né, utilizada em hospitais. Então, a gente trabalha com uma planta conhecida como angico, Anadenantera colubrina é o nome científico, e o angico tem substâncias que é capaz de inibir o micro-organismo Staphylococcus aureus, que causa infecções hospitalares. A vegetação do semiárido é rica, conta com mais de 5.000 espécies de plantas. Por muito tempo a Caatinga foi vista como uma região pobre, né? Então essa era a visão que a gente tinha. As últimas décadas têm mostrado o contrário, né? É uma região rica, tem aproximadamente 5.000 espécies vegetais, né? Isso representa cerca de 10% da flora, um pouco mais de 10% da flora do Brasil, né? E na Caatinga a gente encontra espécies com diversas utilidades, né? Tanto medicinais quanto no combate a pragas e insetos. Aqui a gente tem alguns exemplos de vegetais aqui da Caatinga. Por exemplo, esse aqui é o quê? Esse é o angico. Essa é a que você falou? É o angico, isso. É uma espécie amplamente distribuída na Caatinga, né? E o que a gente tem mais aqui? A gente tem a pata de vaca, né? Então a pata de vaca é uma espécie muito comum também na Caatinga. A gente tem várias espécies de pata de vaca, né? Essa espécie ela foi coletada em Buíque, na região, lá no Parque Nacional do Catimbau. Essa espécie tem uma distribuição mais restrita, mas ela é típica da Caatinga, né? Essa espécie, a gente extraiu uma substância que é capaz de inibir a formação de biofilme em catéteres que são utilizados em procedimentos cirúrgicos. O que mais a gente poderia ver aqui? Então, por exemplo, aqui o mulungu. Aqui é a casca do mulungu. Também mulungu, muito comum, né? Também é uma espécie muito comum. Nessa época está muito florida, né?
flores vermelhas bem vistosas. No caule do mulumbu, a gente encontra substâncias que são utilizadas na produção de calmantes. Os estudos desenvolvidos no Instituto já renderam grandes descobertas para a região, que ocupa 10% do território nacional e 75% do Nordeste. A criação do INSA, ela vem de encontro, né, de uma necessidade de uma instituição de pesquisa com caráter articulador, que possa articular as competências, né, na área de ciência e tecnologia para enfrentar os desafios, né, do semiárido, seja ele na parte ambiental, social e econômica. Então isso veio, né, como um braço executor do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nos últimos anos nós temos tido algumas conquistas, principalmente na área de desertificação, né? Hoje o trabalho que o INSA vem fazendo junto com o Ministério do Meio Ambiente, através do Departamento de Combate à Desertificação, hoje está sendo referência no mundo, inclusive com grandes conquistas junto à organização das Nações Unidas, que trata do tema desertificação. Hoje o Brasil é visto como um dos países, né, que mais tem trabalhado o tema desertificação. Através das pesquisas foi possível combater a cochonilha, a praga que atacou as plantações de palma no Nordeste em plena seca, quando os criadores de gado mais precisavam da planta. O professor da Universidade Federal de Campina Grande, Daniel Duarte, foi um dos parceiros dos estudos. O que foi que motivou vocês a pesquisarem exatamente a palma? A motivação maior foi justamente a ausência de palma, não só na Paraíba, como no semiárido. Mas a ausência numa região onde a palma é típica, porque a tua palma é típica daqui, isso, né? A palma gigante. A palma gigante. Aí o que foi que aconteceu? Veio a cochonilha do carmim, dizimou a palma gigante e por mais de quase 15 anos ninguém tomava providências, né? Então aqui no INSA a gente achou que alguém deveria tomar as providências e nós tomamos isso aí como um projeto institucional. Quer dizer que essa planta que é tão comum aqui na região chegou a acabar? A variedade gigante. A variedade gigante, em alguns locais ela foi totalmente dizimada. Aí a pesquisa mostrou que existia pelo menos 3 variedades resistentes a essa praga, a cochonilha, que é a orelha de elefante mexicana, essa que nós estamos aqui nesse campo, a miúda, ou doce, e a sertânia, mão de moça, ou baiana. E aí foi que a partir dessa situação em que o Nordeste ou o semiárido estava sem a palma, foi que vocês passaram a pesquisar? Justamente, aí foi o que a gente chama no popular o queda e coice, porque nós passamos a não ter a palma e aconteceu essa estiagem seca de 2011 até agora, né? Então a gente verificou que o mais urgente da história era revitalizar, era repovoar as áreas onde tinha a palma forrageira. E aí foi quando se criou o projeto do INSA, dos 26 campos, né, de multiplicação e revitalização. Estão sendo campos onde se faz a pesquisa, mas ao mesmo tempo o campo serve também para multiplicar e entregar essa palma à população. Isso aqui é uma grande ferramenta para conseguir enfrentar o período de estiagem e poder alimentar o gado? Olha, a gente entende que é praticamente impossível você criar o gado bovino, o gado caprino, o gado ovino, sem ter a palma forrageira. Porque a gente considera ela a planta refrigério dos rebanhos. Por que o refrigério? Porque a gente entende que quando você planta um pé de palma, né, que a gente chama uma folha de palma, uma raquete de palma, é como se você estivesse plantando um pé de lata d'água. Porque essa planta ela vai acumular água, ela não vai perder por evaporação, não vai perder tanto por transpiração. E quando você tem, por exemplo, 1 hectare de palma, você tem 100 mil quilos de palma, na verdade você tem quase 92 mil quilos de água. E ela precisa de pouquíssima água para poder sobreviver. A precipitação pluviométrica baixa, né? Ela consegue se desenvolver bem, consegue produzir uma boa quantidade de forragem por unidade diária, uma planta extremamente resistente, né? E que assim, hoje nós já verificamos que para cada região da Paraíba a gente tem mais ou menos qual a melhor variedade. E o grande desafio nosso hoje é fazer com que os produtores, os agricultores, os criadores, né, eles entendam que a palma é uma cultura nobre, uma cultura que deve ser tão bem cuidada como outras culturas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, o feijão, o algodão e etc. Soluções que muito interessam ao maior semiárido do planeta, com uma população superior a 23 milhões e 500 mil pessoas. O semiárido brasileiro, né, é uma região administrativa,
né, era a antiga região delimitada como Polígono das Secas, né? Então, a região administrativa, onde ela dentro da sua estrutura, né, ficam, né, dentro do Brasil os locais onde tem um índice de precipitação, né, muito baixo em relação às outras regiões e também muito irregular, né? Então, é isso o semiárido. Os semiáridos são compostos por 1.135 municípios, né? Uma região bastante extensa, abriga 8 estados do Nordeste, só não entra o Maranhão, mais o norte de Minas Gerais. Agora, é uma região rica em termos de biodiversidade, certo? Também rica em cultura, certo? Que tem um potencial muito grande, né? Tanto econômico, né, como de turismo, que na verdade está um pouco adormecido, precisa na verdade de se olhar melhor e tentar extrair as potencialidades da região. Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto de reaproveitamento de água que pode ajudar muito na agricultura e na criação de animais, principalmente em períodos de estiagem.